Olá, amigos. Hoje, 8 de abril de 2020, quarta-feira, de maneira extraordinária, o sindicato convocou uma reunião com a diretoria efetiva, executiva, para tratar de alguns assuntos relevantes e, claro, que a todo dia surgem no nosso setor. Alguns diretores estiveram aqui presencialmente, claro que todos preocupados com a preservação da saúde, do contágio, e outros de maneira à distância. Mas tivemos aqui uma interação muito boa com o nosso jurídico, com todos os nossos colaboradores do sindicato, para tentar entender e definir quais os passos do sindicato sobre alguns temas que são extremamente relevantes no nosso setor. E hoje aqui, neste vídeo, nós temos a presença do Guedes, que é o vice-presidente do sindicato, temos do Aldari, que é o presidente do Conselho, do Conselho Consultivo da diretoria do sindicato. Então, nós hoje, nessa reunião, tratamos sobre 3 pilares. O primeiro pilar sobre o DETRAN, sobre o governo de São Paulo. O segundo pilar sobre as relações trabalhistas, que envolve o nosso setor. E o terceiro pilar, a sobrevivência do setor, dos empresários. Como as autoescolas ficarão após esse fenômeno do Covid-19. Então, nesse primeiro debate do DETRAN, nós apenas repassamos tudo aquilo que está ocorrendo. O primeiro decreto do governador, que vinha até 7 de abril, o segundo decreto assinado agora na segunda-feira e publicado no Diário Oficial, que vai até 22 de abril, a suspensão das atividades. O DETRAN São Paulo, em sua página principal, está até 30 de abril. Então nós temos o decreto do governador, que fala que as atividades estão suspensas até 22 de abril, e no site do DETRAN está o informativo até 30 de abril. Nós estamos conversando com o DETRAN diariamente, com o diretor de habilitação, com o setor que cuida das autoescolas, para tentar entender este momento. Nós já propusemos uma série de alternativas para a retomada do serviço das autoescolas. Nós já propusemos que pudesse voltar em algumas cidades pequenas, que não tenha incidência do vírus, que tem leitos que possam atender na mesma sintonia com o Ministério da Saúde, e agora alguns governos já estão sinalizando nesse sentido. Nós já propusemos também que as unidades do DETRAN pudessem atender meio período, mas retomar os exames, retomar a abertura de processos, nos cursos práticos em veículo, com todo cuidado, com álcool gel, com toda a sua atenção em relação a isso. Nos cursos teóricos, reduzir pela metade a capacidade de cada sala. Se eu tenho uma sala para 20 alunos, só permitir 10 alunos, até para que haja o distanciamento. Todas essas ações e propostas nós já fizemos ao DETRAN e ao governo de São Paulo. Entretanto, o governo está sendo inflexível no sentido de manter a restrição, o isolamento social. E o sindicato, claro, está fazendo o seu papel na retomada dos serviços o mais rápido possível. E uma observação aí, temos informação que algumas autoescolas estão atuando, estão trabalhando. A nossa recomendação é aquilo que está na legislação, que tem previsão legal, certo? Até porque o comunicado do DETRAN apontava que, em caso fosse ministrado aula no sistema SNH no período de isolamento, isso seria punido. Para comentar um pouco sobre isso também, eu queria ouvir a manifestação do Guedes, a manifestação do Aldari sobre esse tema do DETRAN São Paulo e do governo de São Paulo. Guedes? Olá a todos, uma boa tarde. Eu só queria, logicamente, já é um fato consumado a questão da Covid-19, a questão do isolamento social, essa decisão do governo em prorrogar por mais 15 dias essa questão do isolamento. Nós respeitamos tudo isso, só que está na hora também do governo já começar a enxergar isso sob um planejamento. Precisa verificar quais as categorias que realmente precisariam estar envolvidas nessa flexibilização possível. Nós precisaríamos verificar também, o governo precisaria enxergar também o seguinte: olha, escuta, vamos aproveitar, DETRAN, vamos aproveitar que nós estamos aí nessa quarentena e vamos começar a fazer um planejamento futuro. Se no dia 30 de abril, ou dia 1º de maio, ou seja, quando for, vai ser feita a reabertura, já vai poder trabalhar, nós gostaríamos de saber como é que vão ficar o sistema, como é que a questão dos veículos que tinha vida útil até 31 de março, se eles saíram do sistema ou não, se o governo vai prorrogar isso. Nós precisaríamos saber se os instrutores que têm a CNH vencida nesse período, assim como diretores, embora a deliberação do DENATRAN 185
tenha prorrogado, nós queremos saber se a empresa responsável pelo processamento de dados do Detran, certo? Se já sistematizou isso, nós possamos retornar sem percalço nenhum. Porque nós já temos um problema agora. Aí nós ficamos pensando no futuro, como é que nós vamos resolver essas questões que são pequenas, mas que se tornarão grandes naquele momento em que todos retornarem à atividade. Acho que o governo deve sim enxergar as atividades, os prestadores de serviço, o comércio, tá? E começar a pensar numa flexibilização disso aí, porque não dá para você passar uma régua e nivelar todo mundo por cima. Acho que naquele primeiro momento justificaria. Hoje já é possível fazer planejamento para verificar qual é a atividade que pode ou que não pode. Eu não estou aqui incentivando ou fazendo apologia às pessoas para saírem de casa de forma nenhuma. Tem que ficar em casa, tem que respeitar a quarentena, tem que respeitar a legislação. Agora vejam só, nós autoescolas estamos sem trabalhar, tá? Desde o dia 23. Não estou incentivando que deva, certo? Simplesmente permitir, ser permissivo de forma nenhuma. Mas acho que o governo deveria fazer um planejamento melhor a partir de agora para verificar o que pode e o que não pode efetivamente. Certo? Ser duro com aqueles eventos, ser duro com aquele tipo de atividade que realmente aglomera, que realmente... Agora, flexibilizar naquilo que é possível, com todos os cuidados, com todos os protocolos que a Anvisa, que a Organização Mundial da Saúde prevê. Mas é necessário que a gente se preocupe com isso. E voltando, o Detran tem que de alguma forma chamar os parceiros para que nós possamos começar a fazer um planejamento para quando retornarmos à atividade, retornarmos sem nenhuma surpresa no sistema. Gostaria que que vocês entendessem esse momento, que o sindicato está buscando a melhor maneira de conduzir tudo isso, mas nós precisamos nos preocupar sim com o futuro. E o futuro já está bem próximo, esperamos. Estando bem próximo, logicamente, nós queremos uma solução. Essa preocupação do Guedes é extremamente legítima e o sindicato já apresentou ofício ao Detran, apontando todos esses prazos que estavam vencendo, sejam de curso de atualização de instrutores, de examinadores, de diretores, renovação de credenciamento, mudança de veículo, renovação de habilitação, todos esses prazos que tinham vencimento, o sindicato já informou ao Detran, porque já informa a Prodesp para que não tenha nenhum problema quando da retomada. E por fim, nós enviamos um ofício para o Detran sugerindo a criação de um grupo para administrar essa transição da retomada dos serviços, né? E o sindicato se colocou à disposição para participar desse grupo de crise aí do Detran São Paulo, para que a gente possa minimizar todos esses efeitos que possam vir aí com a retomada do serviço. Aldari? Boa tarde a todos, a todas. Espero que estejam todos bem, de saúde, e suas famílias, que estejam protegidas, continuem se protegendo, porque é importante, não é? Com relação ao que foi dito aqui, eu tenho uma grande preocupação, quando voltarmos, seja quando for, que o Detran, através da companhia, da Prodesp, da Companhia de Processamento de Dados do Estado, possa estar preparada para absorver tudo que ficou parado durante todo esse tempo. E aqui dá para falar de tudo, né? De processo de habilitação, de renovação, das aulas, do agendamento, de novos pré-cadastros. Não tiveram o tempo ainda de ter dado a entrada no protocolo geral do Detran ou das unidades de trânsito, não é? Portanto, muitos dos documentos que estão ali separados podem já estar vencidos, certidões vencidas, etc. Acho que teremos um grande trabalho, presidente, para irmos ao Detran e dizer, olha, vamos fazer uma data de corte aqui, quem sabe aceitar aquilo que está dentro do ano de 2020, as certidões tiradas no ano de 2020, só não vai dar para dizer, olha, 60 dias ou 30 dias passou e ela perdeu o valor, vamos ter que fazer tudo de novo. Nesse sentido, a FENEALTO ingressou com ofício no DENATRAN, uma vez que a previsão da renovação do credenciamento está na resolução 358 do CONTRAN, solicitando que seja prorrogado para 2021, assim como foi prorrogado todos os prazos de habilitação, que o CONTRAN possa baixar uma deliberação, o presidente do CONTRAN, prorrogando esse prazo também. Então nós estamos aguardando também o posicionamento do DENATRAN, do CONTRAN, em relação a esse nosso pedido. O segundo tema que nós tratamos hoje aqui, que foi o mais acalorado, claro, sem dúvida, é a relação trabalhista com os nossos trabalhadores. Até porque
se nós analisarmos o cenário, nós fechamos as autoescolas, alguns dia 19, outros dia 20, outros dia 23, respeitando o decreto, mas fechamos as autoescolas no estado de São Paulo. E ao fechar a autoescola, eu não tenho mais captação de alunos e, consequentemente, de recursos, né? Mas eu tenho os meus compromissos ainda para honrar, especialmente com os nossos trabalhadores, nossos colaboradores, né? Então, muitas autoescolas me perguntavam, poxa, o governo está mandando fechar, mas eu tenho que pagar o salário dia 5. E eu a todo momento dizia, gente, com esta situação, com este cenário, não dá para nós tentarmos criar nada. Nós alertamos, inclusive, para não buscar recursos financeiros nos bancos ou outras modalidades, porque isso só ia ficar em cima do empresário. Então, nós aguardávamos a edição de uma medida provisória. Foram publicadas 2 medidas provisórias neste tema. A 927, que flexibilizava um pouco a questão de férias, você não precisaria pagar adiantado, estimulava o banco de horas, férias coletivas. Nós de pronto divulgamos ao setor, aqueles que tinham férias, os trabalhadores, era para ser concedida, e nós orientamos, e o nosso jurídico fez sempre um parecer para orientar todas as autoescolas. Agora, recentemente, dia 1º de abril, foi publicada a medida provisória 936. Essa medida provisória veio mais flexibilizando aquilo que nós gostaríamos, que é a possibilidade da suspensão do contrato de trabalho, né? E quem vai pagar nesse período de suspensão é o governo, né? Através do seguro-desemprego. Então essa, sem dúvida nenhuma, é a melhor alternativa, né? E nós também estávamos em tratativas com o Sindicato dos Trabalhadores para transformar essas medidas provisórias em um aditivo na nossa convenção coletiva. Entretanto, há uma negociação a ser feita, né? Há sempre interesses e que muitas vezes, neste momento, o sindicato patronal se reserva no direito de preservar a vontade dos empresários do setor. Nós não podemos vulnerar ainda mais o nosso setor. E aí, agora, no dia 6, o ministro Lewandowski acabou editando uma liminar em relação a esta medida provisória e criando a obrigatoriedade de você ter a anuência do Sindicato dos Trabalhadores. Isto reforçou ainda mais a nossa vontade de firmar os aditivos com o Sindicato dos Trabalhadores, que aí você pacifica esse tema, né? Então, nós estamos construindo isso, já temos um sindicato já praticamente firmado, e a intenção nossa é buscar todos os demais sindicatos dos trabalhadores para deixar isso muito claro e constante na nossa convenção coletiva. E aquele sindicato que não firmou a convenção coletiva conosco, nós também estamos propondo a criação de uma convenção coletiva específica para contemplar as 2 medidas provisórias. Que nesse momento de emergência, gente, o que nós estamos primando é a preservação da empresa, porque se não tem empresa, não tem emprego, né? Então nós estamos buscando todos os caminhos que possa dar condição, neste momento, à manutenção das empresas e dos empregados. O nosso jurídico tem disponibilizado isso, está no nosso site, seja do sindicato, seja da FENEALTO, mas nós temos tentado buscar todos os mecanismos para manter o setor informado em relação a isso. A nossa expectativa é que até amanhã a gente possa sinalizar com esses aditivos na nossa convenção coletiva, que vai preservar esta possibilidade que, no nosso entender, neste momento, é a melhor solução para os empresários do setor. Guedes? Olha, quanto ao assunto aí da medida provisória do 927 e a 936, acho que a 927 ela veio com um vício, né? Que era aquele artigo que suspendia por 4 meses o contrato de trabalho do trabalhador, sem dar nenhuma garantia a ele, que era um absurdo, nós concordamos, e veio a 936 agora, minimizando o problema dos trabalhadores. E a gente estava até, de certa forma, tranquilos, porque os nossos trabalhadores não precisariam ser mandados embora e nós poderíamos preservá-los enquanto o governo custearia durante esse período. Só que agora, com essa ação direta de inconstitucionalidade, com essa liminar aí prolatada pelo ministro Lewandowski, só veio embaralhar mais a situação. Por quê? Porque era um acordo, nós estamos no estado de calamidade pública, certo? É um acordo, a medida provisória prevê um acordo entre as partes, empregado e empregador. Tá? Eu, particularmente, não vejo por que o trabalhador tem que ser tutelado nesse momento principalmente. Tá? Mas respeite-se a liminar do Supremo, é uma coisa que ainda vai ser julgada em plenário, veja só, nós já estamos preocupados com a liminar porque ainda vai ser julgada em plenário, não sabemos nem o resultado final disso, mas o melhor caminho realmente é buscar fazer um aditivo na convenção coletiva com o sindicato laboral
para que nós possamos aplicar isso sem nenhum percalço lá na frente, sem nenhum problema no futuro. Tá? Acho que a decisão do governo federal em relação a custear essa demanda durante esse período é bastante interessante e dá uma garantia maior para o trabalhador. Tá? Por quê? Enquanto o governo dá garantia ao trabalhador, agora nós, empregadores, temos que correr, porque uma empresa não vive só de pagamento de salário ao colaborador, nem só de impostos referentes a salário do trabalhador. Ela tem aluguel, ela tem todas as despesas de infraestrutura de uma empresa. Tá? Então, nós precisamos buscar meios agora também para manutenção da empresa. Agora nós temos, enquanto o trabalhador corre para um lado para receber o seu seguro-desemprego com a possível suspensão do contrato de trabalho, por tempo limitado, é claro, previsto na medida provisória, nós, empregadores, vamos ter que correr para buscar recursos para manter as nossas empresas. Aí o governo está abrindo a possibilidade, várias possibilidades, e que, logicamente, nós vamos conversar sobre isso mais à frente. E só para deixar claro, nesse aditivo que nós estamos propondo, e por isso da demora da negociação, nós estamos propondo, ou melhor, deixando claro que nesse período de suspensão do contrato de trabalho não é devido o vale alimentação, o vale refeição. Claro, porque é por dia de trabalho, né? Mas para evitar problemas futuros, nós já estamos inserindo isso neste aditivo, né? Assim como também estamos propondo a prorrogação até 31 de dezembro desta convenção coletiva. Não há de se falar neste momento de aumento de salário, não. O que há de se falar nesse momento é maneiras para se manter a empresa aberta e os empregos ativos. Esse é o grande desafio nosso. Aldari? Muito bem, esse quesito é fundamental para nós, empresários, e para os trabalhadores, para o grupo de trabalhadores que conosco estão. E claro que queremos o bem, a saúde de cada um dos nossos colaboradores também, não é? Suas famílias, etc. e tal. Nós precisamos buscar recursos. Então, hoje, o Dr. Ayrton participou, o nosso jurídico participou conosco dessa reunião, ele estando online, mas participou o tempo todo. Fizemos várias abordagens sobre o assunto, e o que ficou definido é que ele tem a incumbência de tentar fazer isso o mais rápido possível, de fazer isso o mais rápido possível, porque nós já precisamos ter definido aí os próximos passos de pagamento, como isso vai acontecer, para que a gente possa ter pelo menos um alento. E no que diz respeito aos nossas outras despesas, nossos outros custos de manter a empresa aberta, eu deixo aqui, se me permitem, uma recomendação: procurem sentar, avaliar tudo que tem, procurem falar com os locadores, propor uma diminuição no aluguel, aqueles que pagam aluguel, que não têm imóvel próprio, procurem propor uma redução no valor do aluguel, ao menos pelo tempo em que dure esse período de exceção e que nós estejamos com as portas fechadas. Procurem fazer tudo aquilo que possa reduzir os custos para que a gente possa superar este momento, atravessá-lo e estarmos todos bem depois. Bom, e agora nós vamos falar do último tema, que é a sobrevivência das autoescolas. E quando eu falo sobrevivência, estou falando dos empresários. E aí nós temos que fazer uma leitura, né? Uma projeção, uma perspectiva de futuro. Muito bem, digamos que o Detran volte a trabalhar no dia 1º de maio, as autoescolas voltem a trabalhar no 1º de maio, quando nós teremos a retomada da economia nas autoescolas? Quando nós sentiremos isso? Já 1º de maio? 2 de maio? Não. É claro que nós sabemos que não, gente. Até porque o Covid-19 está criando uma reavaliação, uma nova realidade. Obrigado. Para quê? Para que a gente possa ter uma consciência sobre isso. Então vamos lá. O cidadão brasileiro, ele não vai buscar de imediato a prestação de serviço. Ele vai cuidar primeiro da manutenção do seu emprego, ele vai cuidar depois da alimentação para a sua família, ele vai cuidar depois para o remédio para a sua família, e ele vai cuidar depois ainda para manter um caixa guardado em casa, porque ele não pode mais ser vítima de um fato como ocorreu agora. Então, não estará no radar da população brasileira buscar um serviço, comprar alguma coisa ou buscar uma autoescola para tirar a habilitação do seu filho, da sua esposa, seja de quem for.
Então, gente, nós vamos ter um período ainda de retração na economia. O nosso setor já vinha sofrendo com isso ao longo dos anos. Nós já discutimos muito isso, sobre o desinteresse do jovem, sobre a questão do Uber, uma série de coisas. E agora não será prioridade da população buscar uma autoescola, de imediato. Então nós temos que estar preparados para essa retomada. De que maneira? Nós precisamos de recursos, nós empresários. O governo vem sinalizando com a possibilidade da criação de um voucher, de alguma coisa que não vai nos atender, né? E aí alguém pergunta para mim, Agnelson, você não consegue uma linha de crédito na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil, específico para a autoescola? Não consegue, gente. Não se consegue. Não dá para separar agora por setor. O que o governo está trabalhando, e ontem foi aprovado no Senado Federal, é recursos para financiamento do microempresário, do empresário de pequeno porte. É neste sentido que as autoescolas estão inseridas. Então nós temos que estar atento a isso, o sindicato estará atento a isso, estará repassando para todos, para que nós possamos ter acesso a recursos, seja ele do governo, seja ele da iniciativa privada, mas que com carência, com taxa de juros muito baixa, para quê? Para a empresa, para o empresário. Eu não estou falando de trabalhador, disso nós já resolvemos com a suspensão do contrato de trabalho. Eu estou falando da manutenção da empresa, para arcar com uma série de compromissos que o empresário tem. Então, nós estamos agora buscando alternativas para este empresário. E aí, claro, também nós temos que discutir algumas outras questões. Qual é o futuro das autoescolas? Até porque, aquilo que eu disse no início, depois do Covid-19, nós teremos um novo mundo seguramente. As relações vão mudar, tudo vai mudar. E a autoescola? Vai continuar ainda mantendo o mesmo padrão do que estava no passado? Não, também terá que mudar. E nós estamos propondo uma série de coisas para o governo federal. Nós temos que rever a estrutura física, temos que rever a estrutura de pessoas, 2 diretores por quê, 2 instrutores por quê, temos que retomar tudo isso e também temos que ver a questão da carga horária. Temos que discutir tudo isso, né? São novos tempos, novos momentos. Claro que nós vamos sempre nos posicionar em defesa do nosso setor, das autoescolas, dos empresários do nosso setor. Nesse sentido, a gente teve algumas surpresas aí semana passada, semana retrasada, por conta do ensino à distância. Algumas pessoas de má fé estão utilizando esse momento de isolamento social para propor o EAD no curso de primeira habilitação. O sindicato de pronto rechaçou essa ideia, a FENEALTO de pronto rechaçou essa ideia, já informamos aos órgãos públicos, já informamos o DENATRAN, o CONTRAN, a Associação Nacional dos DETRANs, tudo que poderia ser feito nós já fizemos, para brecar isto, esta insanidade, esse oportunismo de alguns. Mas, na última sexta-feira, nós tivemos a surpresa que o DETRAN do Espírito Santo editou uma instrução normativa propondo a possibilidade do curso de primeira habilitação ser feito de maneira remota, aulas remotas. Nós de imediato também questionamos isso, não pode ser, né? E aí alguns questionam, né? Mas Agnelson, poderia ser uma alternativa para o instrutor trabalhar? Não pode, gente. Primeiro que quem tem competência para legislar trânsito é o governo federal, não é o governo estadual. E segundo, nós temos sim que brigar para que tenha retomada de todos os serviços. Da captação de matrículas, da abertura do processo junto ao DETRAN, do exame teórico, do exame prático, do curso teórico, do curso prático, aquilo que nós falamos no início. É isso que precisa ser retomado, e não de maneira oportunismo esse curso teórico, seja ele remoto, seja ele no ensino à distância. Então nós batemos muito duro em relação a um monte disso. Ontem eu participei de uma videoconferência com o diretor do DENATRAN, com mais alguns deputados, sempre no sentido de coibir esta ação. Mas vocês são contra a modernidade? Claro que não, somos totalmente favoráveis. Inclusive, estamos preparando um evento para discutir o futuro e as tendências do nosso setor. Mas não pode ser feito nesse momento. Isso é oportunismo e isso nós vamos combater. Nós queremos sim renovar, desburocratizar, tornar o processo mais fácil para o cidadão, tentar tornar o processo mais barato, desonerar esse processo para o cidadão. Tudo isso está perfeito e está alinhado ao que o novo governo quer, ao que o governo federal quer. Nós temos plena consciência disso, mas tem que ser feito com muita responsabilidade. Tem que ser feito através das câmaras temáticas, através de audiência pública, através de um grande debate com a categoria, com o setor e com a sociedade brasileira. Não pode ser feito apenas com uma canetada de alguém. Então nós estamos brigando muito para que isso, a gente possa deter esta ação que alguns estão querendo, tá ok? Mas nós estamos muito preocupados com o futuro das autoescolas, de que maneira nós vamos nos comportar em relação a isso e que precisamos mudar sem dúvida nenhuma, não temos nenhuma dúvida disso. E esse é o momento de transformarmos as autoescolas em entidades de ensino. Se não for agora,
nós vamos perder o nosso espaço nesse contexto da economia brasileira. Ainda sobre a questão da situação financeira das empresas, nós recebemos a informação, através até mesmo de uma mídia que o diretor do PROCON expôs, dando conta de que alguns bancos particulares, bancos privados, né, já abriram a possibilidade de negociar as parcelas referente a financiamento, CDCs, etc., por 2 meses, tá? Durante 60 dias, durante 2 meses. Aí eu acho que também é uma preocupação das pessoas que estavam com financiamento aí, e essas parcelas passariam a ser para o final, sem nenhum acréscimo, sem nenhum juros, nem correção. É bom que vocês possam buscar essa oportunidade para quem tem financiamento de veículos de autoescola. Agora, quanto à questão do EAD, é interessante tudo isso porque até poucos dias atrás, aí, até durante o advento da Resolução 726, que nasceu num dia e morreu no outro, todo mundo era favorável ao EAD, menos para a formação do condutor, que nós sempre entendemos que formação do condutor tem que ser presencial, tá? Tem que ser ali, vivencial, a pessoa tem que incorporar aquilo ali, senão ele não aprende. Tá? Mas até pouco tempo, pessoas que eram voltadas, que não concordavam com o EAD na formação do condutor, hoje são totalmente favoráveis, né? Não há como fugir da realidade que está aí posta para nós nesse momento. Está muito difícil para todos nós. Em todos os ângulos que olharmos, a dificuldade é muito grande. Mas se fizéssemos uma reflexão, quando é que foi fácil? Quando é que foi moleza ter CFC? Quando é que foi tranquilo pagar as contas e bater no final do mês no saldo positivo? Pois talvez seja esse grande momento de uma transformação. Uma transformação, e aí sou totalmente favorável ao que disse Magnelson no início desse bloco. Temos que rever todas essas coisas que estão colocadas para se tocar, possuir um CFC. Lá atrás, no passado, a realidade era uma, as coisas avançaram e hoje é outra. Não dá para ter 2 diretores, 2, 4, 6 instrutores, não sei quantas motos, não sei quantos carros. O que se precisa ter é pessoal e equipamento suficiente e necessário para a demanda de cada um. Quanto à questão do EAD, eu serei um dos mais combatentes aqui, se um dia tiver que vir, e aí dizem, mas será inevitável? Eu também acho que será inevitável, mas assim como será inevitável, cada um de nós aqui morremos. Mas quanto mais demorar, eu acho que é melhor, não é? Para todos. Então, assim, enquanto for possível lutar para que a gente possa manter o ensino teórico-técnico nas nossas mãos, deve estar, deve ficar, que precisa de novas tecnologias, de novos conceitos, não tenho dúvida. Mas isso não significa cortar aquele trabalho que hoje, por direito, por trabalho, por dedicação ao longo dos anos, foi nosso e deve continuar sendo nosso. Que os possíveis pseudos aproveitadores não pensem que vão encontrar vida fácil para mudar esse estado de coisas. Quero deixar aqui, já me despedir, Magnelson, um grande abraço a todos. Temos trabalhado o máximo que vocês podem imaginar. Muitas vezes a gente não consegue atender o telefone, estava atendendo aqui, falando com vocês, porque a gente está em outra atividade, em outra situação. Mas sempre que é possível, retornamos e continuem acreditando na entidade que os representa. Não acreditem em falsos milagres, em falsos profetas que aparecem sempre nesses momentos de crise. Um forte abraço a vocês, saúde, paz a cada um de vocês, colegas e a vossas famílias também. Da minha parte, eu gostaria de agradecer a atenção de todos, tá? E aproveitar o momento em que pese estejamos aí numa crise sem precedentes. Não podemos nos esquecer que estamos aí numa Semana Santa e eu gostaria de desejar a todos os parceiros, todos os companheiros, todos os amigos, proprietários, diretores de autoescola e seus familiares, uma boa Páscoa, tá? Um coelho bem encolhido, mas uma boa Páscoa a todos. Obrigado.
Eu também agradeço muito a todos, reitero que o sindicato está trabalhando diuturnamente no sentido de representar o setor da maneira mais correta, mais séria, mais transparente possível. Se você tiver alguma demanda, alguma solicitação, por favor, encaminhe e-mail. Nós estamos trabalhando de maneira remota aqui, home office no sindicato, mas encaminhe a sua demanda, que o sindicato está aqui para colaborar e ajudar todas as autoescolas. Desejar também aí uma boa Páscoa, que pese todos os problemas, e assim como nós tivemos o renascimento de Jesus Cristo, espero que nós possamos também renascer após toda essa crise. E as autoescolas seguramente vão superar esse momento e quem sabe nós podemos sair mais fortalecidos desse grande desafio que todos nós temos que enfrentar. A todos, uma boa semana. Boa Páscoa.